Nos episódios anteriores saímos de Porto Alegre rumo à Argentina, mas antes conhecemos as cidades de Santo Ângelo e São Miguel das Missões, na região das Missões do Rio Grande do Sul, ainda no Brasil. Cruzamos a fronteira por São Borja, Santo Tomé e já na Argentina visitamos as cidades de Paraná, Santa Fé e Rosário, cidades ligadas à história da independência e formação da República Argentina, situadas na região litorânea do Rio Paraná, com muitas semelhanças com Porto Alegre. Inclusive, a cidade de Paraná é a cidade irmã de Porto Alegre. Santa Fé, cidade guardiã da Constituição da Argentina. Em Rosário, o Monumento Nacional à Bandeira lembra sua criação e primeiro içamento às margens do Rio Paraná. E depois, quando a gente for para a Argentina, a gente vai passar por cidades ligadas aos jesuítas também, como Santa Fé, Córdoba, principalmente, que era a sede desse projeto missioneiro. Tem um quarteirão tombado pela Unesco, Patrimônio da Humanidade, de onde partiam para essas missões. Córdoba. Chegamos a Córdoba no meio da tarde. Ficamos no Hotel Felipe II, a 2 quadras do centro histórico. Deixamos o carro na garagem e já saímos para bater perna, apreciando a arquitetura neoclássica e eclética da rua do hotel. Porém, Córdoba é mais conhecida pela sua preservada arquitetura colonial espanhola, que se concentra em torno da Plaza General San Martín. Fundada em 1573, Córdoba é bem mais antiga que as outras cidades que visitamos antes. Seu clima, geografia e arquitetura também a diferenciam, exceto pela Plaza San Martín. Se não tiver essa praça, você não está na Argentina, com certeza. Localizada no núcleo histórico da cidade, é ricamente arborizada. Possui um monumento no centro e dedicado ao grande herói nacional. É muito frequentada, tanto pela população local quanto por turistas. O redor da praça reúne as principais atrações históricas, além de bancos, comércio e restaurantes. O clima em Córdoba estava bem mais ameno que em Rosário e demais cidades visitadas. Talvez pela altitude de 352 metros, não é muito, mas é cercada também por serras, muito procuradas por turistas. Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba. A sua construção foi iniciada em 1582. As obras passaram por vários planos e arquitetos, sendo a planta principal em cruz latina tipo basílica, baseada na igreja jesuíta de Rio de Jesus, em Roma, atribuída ao jesuíta Gian Battista Primoli, arquiteto italiano, considerado o mais importante das missões ibero-americanas, sendo tido como autor da igreja de São Miguel Arcanjo que visitamos nas missões jesuíticas do Brasil. Entre outras obras, a catedral foi oficialmente consagrada em 1706. A fachada foi projetada por Andrea Bianchi em 1729. Em 18 de maio de 1758, o edifício estava praticamente concluído, com as naves, o nártex, a grande cúpula e os transeptos. As duas grandes torres cineiras com carrilhões só foram concluídas em 1787. O grande pórtico neoclássico é precedido por uma ampla escadaria e fechado por um portal artístico, em ferro forjado, que precede o nártex e onde se vê as figuras de São Pedro e de São Paulo. Em 1941 foi proclamado Monumento Histórico Nacional, um dos patrimônios arquitetônicos mais valiosos da Argentina e de arquitetura barroca de toda a América. Foram empregadas pedras, tijolos e cal na sua construção. Durante os 2 primeiros séculos, muitos indígenas das fazendas jesuítas trabalharam na obra. Hábeis artesãos deixaram sua marca em muitos detalhes barroco da catedral. O frade franciscano Vicente Munhoz desenhou a magnífica grande cúpula com cúpula, cercada por 4 torreões octogonais que reforçam a estrutura. Pares de colunas terminam em cornija, de onde sobem, ao longo da curva da cúpula, grandes volutas. Coroando todo o complexo está uma graciosa torre, adornada com pilastras, pináculos e janelas,
finalizada por uma cúpula bulbiforme que culmina num grande catavento que representa o cálice e a cruz. O relógio da torre é um presente da ferrovia inglesa do final do século XIX. Em 1901 foi acrescentada ao topo da fachada a estátua do Cristo Redentor, forjada na fundição Pocelet-Coquet em Paris. Nos cantos das torres é possível ver curiosas figuras esculpidas tocando trombetas e vestidas com trajes indígenas. No passeio em frente à catedral, lajotas reproduzem o desenho da fachada, obra do premiado arquiteto argentino Miguel Ángel Roca. Esse mesmo trabalho acompanha as calçadas do quarteirão jesuítico e do Cabildo. Após o nátex, a grande porta de entrada talhada em cedro missioneiro é obra jesuítica, emoldurada por colunas e relevos de anjos em mármore. O interior da catedral é igualmente majestoso e belo, do teto ao chão. A Catedral Argentina de Córdoba é uma incrível síntese de elementos renascentistas combinados com barroco colonial espanhol, neoclássicos e até de detalhes mudéjares. Seu piso é um intrincado mosaico de módulos de ladrilhos encaixados que formam um harmonioso desenho geométrico, que lembram estrelas e cruzes, provavelmente de influência mudéjar, que é a arte cristã da Península Ibérica com elementos árabes. O teto da grande nave central, em formato de abóbada de berço, é profusa e harmoniosamente decorado por detalhadas talhas e molduras douradas, muitas delas em folha de ouro. Algumas dessas molduras, que incluem anjinhos, envolvem afrescos do teto, representando a ressurreição de Cristo e o Sagrado Coração. Esse templo é a mais antiga construção colonial importante atualmente intacta e em funcionamento na Argentina. Estava tendo culto quando visitamos e não pudemos explorar todos os detalhes, como a grande abóbada pelo lado de dentro e o transepto. Ficamos de voltar, mas infelizmente isso não aconteceu. Fica mais uma desculpa para voltarmos a Córdoba de uma outra vez. Ao lado da catedral fica o Cabildo e a passagem Santa Catalina. Entre o Cabildo e o templo, essa passagem liga a Plaza San Martín ao monastério de Santa Catalina de Siena e a plazoleta do fundador de Córdoba, Jerônimo Luiz de Cabrera, que fica exatamente nos fundos da catedral. No número 64 funciona o Museu de la Memória, onde na década de 70 foi o Departamento de Informações da Polícia de Córdoba D2 e, no auge da ditadura, funcionou como centro clandestino de detenção, tortura e extermínio na província. A Argentina sofreu diversos golpes militares, que vão de 1930 a 1983, com breves períodos de eleições civis, quando governou Juan Perón por 2 vezes e Isabelita Perón com a morte do marido, no terceiro mandato. O período mais repressivo ocorreu a partir de 1976 no golpe que depois Isabelita Perón violou massivamente os direitos humanos, com saldo de 30 mil pessoas desaparecidas aproximadamente. Córdoba teve participação ativa na queda da ditadura de 1966 com um movimento chamado Cordobazo. Os chefes militares foram ajuizados e condenados, e muitos deles levados à prisão, após a democratização do país.
No final da passagem encontra-se o monastério e igreja de Santa Catalina de Siena. Entre o monastério e os fundos da catedral encontra-se a plazoleta do fundador. Pessoas disputam atentas partidas de xadrez nas várias mesas com tabuleiros espalhados pela praça. Nos fundos da catedral, o monumento a Jerônimo Luiz de Cabrera, fundador de Córdoba. E não poderia faltar uma referência às Ilhas Malvinas. Existe um monumento e memorial, mas não fomos conhecer. É a segunda maior cidade da Argentina. Fomos procurar uma agência da Western Union para sacar dinheiro e passamos pelo Teatro Libertador San Martín de 1891, do arquiteto italiano Francisco Tamburini, o mesmo que projetou o Teatro Colón de Buenos Aires. O teatro foi declarado Monumento Histórico Nacional pelo seu valor arquitetônico e histórico, um dos raros no mundo que possui seu maquinário cênico original e em bom estado de funcionamento. Ao lado do teatro fica o Shopping Pátio Olmos, onde indicava que havia uma agência da Western Union, construído no prédio de um antigo colégio masculino de 1909 e adaptado para shopping em 1995. A fila da Western Union estava imensa e fomos em busca de outra agência. Na rua, no primeiro episódio da série, tem o passo a passo de como utilizar a Western Union. No caminho, passamos pela inusitada confeitaria Bergotas, que em espanhol tem duplo sentido. Acabamos nos perdendo, mas como é bom a gente se perder nesses lugares. Olha só onde a gente foi parar. Que lugar lindo, não é mesmo? E finalmente fomos conhecer a La Manzana Jesuítica de Córdoba, terreno jesuítico tombado pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade no ano de 2000, de onde partiam os padres para formar as reduções jesuíticas na sua missão de evangelização dos povos pagãos da América Espanhola na América do Sul. Compreende vários prédios históricos, como a Igreja da Companhia de Jesus, a Capilla Doméstica, a Residência dos Jesuítas, o Colégio Nacional de Montserrat e a reitoria da Universidade Nacional de Córdoba, a universidade mais antiga da Argentina e a quarta mais antiga das Américas, sendo as três primeiras também de língua espanhola. A Companhia de Jesus é uma ordem religiosa que surge no contexto da Reforma Católica ou Contra-Reforma, uma resposta ao movimento da Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero na Alemanha, fundada por Santo Inácio de Loyola em 1534. Se expandiu rapidamente na América do Sul, inclusive no Brasil. Partiram para as colônias com a missão de evangelização e expansão da fé católica em crise na Europa, junto aos habitantes originários das Américas. A Companhia de Jesus acabou por desagradar aos interesses de Portugal e Espanha nas colônias, com um trabalho desenvolvido nas reduções jesuíticas, numa sociedade comunitária com os índios e autossuficiente, contrária ao regime escravocrata. Foram perseguidos e expulsos, a ordem foi suprimida em 1777 e restabelecida em 1814. Templo jesuítico. Possui 3 portas, a do meio dá acesso à nave central, a da esquerda a antiga capela dos espanhóis e a da direita a antiga capela dos naturais. Possui 5 janelas para iluminação e 2 campanários.
Construído entre 1640 e 1676 por povos originários escravizados africanos e europeus, não possui reboco. A fachada possui ainda curiosos vãos quadrados, alguns com pedra dentro, o que a torna única. A função deles ainda é motivo de debate e especulação. Alguns argumentam que a fachada é inacabada. Ingressamos no templo pela porta direita que dá acesso à Capela dos Naturais. Era destinada à evangelização dos africanos escravizados e dos povos originais. O estilo original, mais simples, foi modificado com a volta dos jesuítas no século XIX, dedicada a partir de então a Nossa Senhora de Lourdes, tendo sido renomeada como tal. A abóbada da capela é revestida de mármore e retrata uma representação da aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Uma porta lateral da capela dá acesso ao templo. O púlpito lateral de madeira folhada a ouro chama muito a atenção. Destaca-se seu domo em forma de coroa episcopal por fora e concha por dentro. A cúpula apoiada em pendentes surge na intersecção da nave principal com um cruzeiro. A planta do templo é em cruz latina e em seu interior convivem o barroco colonial latino-americano anterior à expulsão dos jesuítas em 1767 e o neoclássico do século XIX, quando retornaram a Córdoba. O templo jesuítico é conhecido também como a Igreja de Santo Inácio. O altar-mor, construído em madeira, veio das missões guaraníticas da Argentina, transportado em pedaços, construído pelo padre italiano jesuíta Giuseppe Brassanelli. Nas laterais do primeiro nível do retábulo vemos Santo Inácio de Loyola à esquerda e São Francisco Xavier à direita, dois dos fundadores da Companhia de Jesus, que atualmente administra o templo. A abóbada é inteiramente construída de madeira através de arcos encaixados, transpassados por tábuas ornamentadas com desenhos de formas vegetais. A madeira foi transportada desde a região missioneira à Argentina. Caminhar pelas ruas do bloco jesuítico é fazer uma volta ao tempo de ideais cristãos da Companhia de Jesus. Me faz pensar mais uma vez em como seria nossa sociedade hoje se o projeto missioneiro com os guaranis não tivesse sido destruído pelos interesses de Portugal e Espanha. Como estaria vivendo hoje o povo guarani? E no final do dia, fomos jantar nos avarandados da Plaza San Martín. Na manhã seguinte, era hora de partir. Conseguimos sacar dinheiro e fomos à cata de lembrancinhas. Achamos a Emília Regionales, ao lado do Cabildo, com diversos artigos de gaúcho e recuerdos. Fomos muito bem atendidos. Olha essa máquina antiga, não caberia mais o valor do peso aí. Mas antes de ir embora, descobrimos esse impressionante castelinho estilo mal-assombrado, na principal avenida do centro histórico. Na verdade, era o Museu Municipal de Belas Artes, Genário Pérez. A casa é um show à parte. Foi projetada em 1905, em estilo francês, pelo engenheiro Lanusse e o arquiteto francês Rari. Os portões e as grades, em estilo Luís XVI, é uma verdadeira obra de arte. Construída para ser a residência do Dr. Félix Garçon, então governador da província, a pedido de sua esposa, Carmen Garçon. Inaugurada em grande estilo, marcou época. Foi ocupada para diversas finalidades públicas até abrigar o museu, em 1943. Abriga as obras do pintor Genário Pérez, precursor da pintura cordobesa do século XIX,
e um acervo de arte argentina e cordobesa que vai de 1868 à arte contemporânea. O interior do imóvel preserva suas características originais, como a pintura do teto do salão superior, obra do pintor Emílio Carraffa. Gostamos muito de Córdoba. O tempo foi pouco para uma cidade tão grande, acolhedora e tão cheia de história. Pelo menos conhecemos o quarteirão jesuítico, fazendo uma ligação com o início da viagem nas missões jesuíticas do Rio Grande do Sul. Hasta la vista, Córdoba! Hay dos perros perto de mi coche. Dos lindos perros en la montaña de Córdoba. Mira que lindo. O tempo fechou, mas continua lindo. As montanhas cordobenses, todas lindas, vem sempre. E é o